Muito bem, olá meus amigos, nós viemos mais uma vez aqui trazer até você uma mensagem para ajudar na sua vida espiritual, para ajudar a você buscar a Deus. Nós estamos vivendo os dias dessa pandemia e ela atua de diversas maneiras, causando sofrimento, causando mal, inclusive a morte. Mas nós não podemos ser imaturos, incautos e deixar que isso nos separe de Deus, com que isso nos afaste do nosso Criador. Então você que não está podendo vir na igreja nesses dias, eu vou estar aqui trazendo uma palavra de Deus para te ajudar. E uma coisa eu quero que você saiba: não existe nenhuma maneira, não existe nenhum meio de alguém conseguir te separar de Deus. Até porque foi Ele quem te criou, foi Ele quem te fez. E se você parar para pensar, Ele não iria fazer a pessoa e jogá-la e depois abandoná-la. Ele fez você e em todos os seus planos, em todos os seus projetos, Ele tem como uma primazia cuidar de você, porque você é dele. É como um pai. O pai quer cuidar do filho. Estou falando de pai, não estou falando dessas pessoas que não são pais, são homens que fizeram sexo e fizeram filho. Estou falando de pai. O pai, inclusive, ele faz questão de ser um exemplo, ele faz questão de ser um referencial para o seu filho. Ele tem que ensinar para o seu filho o que é ser um homem, o que é ser uma pessoa de bem. Então o pai, ele é um referencial para formar o caráter do filho. E Deus não foge a isso, porque Ele é o mesmo Criador disso. Deus, Ele dá o exemplo da postura, do comportamento, dos valores a serem guardados, para que possamos dar testemunho de que somos filhos de Deus. Você já parou para pensar, por exemplo, você traz traços em você, você tem traços genéticos que lembram o seu pai. Então você tem o DNA do seu pai. Às vezes parece o nariz, parece a boca, os olhos, o tom da voz, o jeito, não é verdade? Alguém olha para você e alguém que conhece seu pai diz assim: vem cá, você é filho de fulano de tal? E você diz: mas por quê? Porque você me lembra ele, você parece com ele, tem alguma coisa em você que lembra o seu pai carnal, o seu Criador. Agora, imagine como é que um filho de Deus se parece com Deus. Porque Deus é espírito. Então, não se trata de parecer com Deus carnalmente. Carnalmente você se parece com seu pai da terra. Mas espiritualmente, por Deus ser espírito, você tem que se parecer com Ele. Você tem que ter o mesmo espírito dele. E você já viu isso. Já deve ter passado por alguém na sua vida, alguém que você ouviu falar, alguém que você viu, e você disse assim: olha, aquela pessoa ali é crente, ou é da igreja, ou é um cristão. Você não vai falar: aquela pessoa é um filho de Deus, mas às vezes você, por ver o comportamento dela, por ver o caráter dela, você associa ela com Deus, não é verdade? Então você tem que aprender isso. Você tem que aprender isso. Você deve buscar, e é uma coisa que você tem que buscar. Você tem que buscar o novo nascimento. Você tem que buscar o novo nascimento, para que você nasça do Espírito, porque você já nasceu do seu pai, da sua mãe normal. Mas para nascer de Deus, você tem que buscar o novo nascimento. Você quer ver como que a Bíblia fala sobre isso? Deixa eu mostrar para você. Lá no livro de João. Sim. João.
Olha que interessante isso daqui. Olha só. Olha que bacana. Diz assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso aqui já daria uma mensagem, mas eu vou abordar um outro assunto, nós vamos chegar nesse outro assunto. Vamos lá. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Aqui eu quero colocar um adendo, porque quando uma pessoa é de Deus, presta atenção, quando uma pessoa é de Deus, ela não traz a glória para ela. O João aqui, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Ele não toma a frente para dizer que ele é um santo, que ele resolve o problema de alguém, que as orações são respondidas por através dele. Não, ele veio para preparar o caminho, para que todos pudessem ver a verdadeira luz, João. Então ninguém que serve a Deus traz para si o título de Deus. Essas pessoas que têm esse suposto poder, até quando morrem viram um santo, não existe isso, não existe em toda a Bíblia uma pessoa com poder. O poder vem de Deus, e enquanto a pessoa serve a Deus, esse poder lhe é outorgado, esse poder lhe é dado, permutado. Esse poder é dado à pessoa, porque ela deixa de viver para ela e passa a viver para trabalhar para Deus, para a glória de Deus. Então é uma observação que você tem que prestar atenção. Mas vamos falar do novo nascimento. Aí diz assim, ó, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha que interessante, o Criador do mundo não foi identificado como Criador do mundo. As pessoas não deram a Jesus o crédito que era dele, porque ninguém reconhecia ele como sendo o Criador do mundo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então Jesus veio para quem era dele, os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas aí diz assim, ó, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, olha que interessante, todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí tem uma coisa interessante, diz assim, os que creram. E a pergunta é, você crê? Essa é a questão, você crê em Jesus? Você crê em Deus? Porque se você crer e receber Jesus e deixar Ele entrar na sua vida e abrir o seu coração para Ele, então está escrito que você vai se tornar um filho de Deus. Está escrito. E um filho de Deus não nasce porque ele é da igreja, não nasce porque ele é filho do pastor, não nasce porque o pastor gosta dele. Um filho de Deus nasce porque usou a fé e recebeu
a Deus por seu Pai. Mas de verdade, não essa hipocrisia da boca para fora, fala de Deus, mas não obedece, não serve, não consegue fazer a vontade de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, imagina só se agora, nesse momento que você ouve essa mensagem, imagina só se você recebe Jesus aí. Imagina se você abre o seu coração para Ele e diz para Ele: pode entrar na minha vida, pode entrar na minha vida, Senhor. Eis-me aqui, faz em mim o teu querer, pode entrar na minha vida. Imagina se você fizer isso. Você percebe nitidamente, nítido, é transparente, que nós não abordamos aqui religião. Eu nem gosto de religião, não serve para nada, só para brigar e ficar achando um é melhor que o outro. Mas a palavra de Deus sendo praticada. Talvez você esteja passando por dias difíceis, os piores dias da sua vida, ou talvez não importa. Mas uma coisa importa: Deus está te chamando, Ele está te dando uma direção. Isso se chama direção. Deus está te dando uma direção para você andar nesse caminho. E nesse caminho Ele vai começar a te instruir, te orientar, te ensinar a viver. Você vai aprender a viver a vida. A vida que Deus planejou para você. E eu garanto para você, a vida que Deus planejou para você não é uma vida de humilhação, de miséria, de dor, de doenças. Não é uma vida de destruição. A vida que Deus planejou para você é uma vida digna, abençoada. Então, lembra disso aqui, você pode ler no Evangelho de João, capítulo 1, logo no comecinho: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se isso aqui não fosse extremamente importante, não estaria escrito. Você tem que receber, e quando você recebe o poder de ser filho de Deus. E o bacana, pessoal, o maravilhoso, isso não depende de mais ninguém, nem do homem, nem da religião, nem do mundo, de nada. É você que tem que abrir o seu coração e fazer essa entrega e dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou me comportar como meu Pai me ensina a se comportar. Eu vou ser uma pessoa de Deus. Talvez você não saiba ser de Deus, mas quando você começar a fazer o que nós estamos te ensinando, então você vai aprender como ser de Deus. Assim como o filho que observa o pai aqui na terra, ele vê como é que o pai se comporta, então ele se comporta e copia o modelo do pai terreno. Você vai aprender a copiar o modelo do pai espiritual, que é o seu Criador. Amém? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe essa mensagem. Nós teremos muitas mensagens ao longo desses dias e eu aguardo você aqui na igreja. Assim que passar essa época de crise que não está podendo ter culto, eu aguardo você aqui para a gente buscar a Deus juntos. E aí vai ser extraordinário. Aí vai ser glorioso, porque o céu vai descer. Como pela fé nós estamos aqui no céu. Pela fé nós estamos no reino de Deus. Mas tem muita coisa que Deus quer te mostrar, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até lá.